2 anjos falam com Ló, assim, vamos destruir. Pega e vai embora. Ele vai, avisa os genros assim, esse velho caducou, tá maluco, nós não vamos embora não. E ele passa a noite toda ali assim, puxa, e agora? O que será? Será que vou, será que não vou? É engraçado que ele diz para os genros, saiam imediatamente, mas ele mesmo não vai. E ele fica ali, e o texto diz, os anjos vêm de novo, Jó, depressa, cara, tu não entendeu, está chegando o juízo sobre esta cidade, Ló, vai embora. E Ló, é o famoso boca aberta, né? Diz que ele hesitou, sim, será? Meu Deus, os anjos, Deus teve muita misericórdia de Ló, não é? O texto diz que os anjos pegaram ele pela mão. E a esposa e as filhas, não, tem que levar esses montes daqui, porque isso aí não vai embora. Vai, puseram para fora, acho que deve ter dado um chute, assim, vai embora. Não entendeu o senso de urgência, mas isto é um pecado da igreja, de muitos discípulos que não entendem o senso de urgência. Tem se pregado nessa igreja, dia após dia, que estamos vivendo os últimos tempos. Desperta, busca o Senhor, olha para a tua vida, desperta para a santidade, abre o teu coração, o juízo do Senhor está próximo, Ele está vindo, o Espírito do Senhor está dizendo isso para nós nessa noite. Mas muitos estão como Jó, Ló, mas a palavra de Deus diz que era assim mesmo que ia ser. Ia ficar todo mundo. Quando todo mundo achasse que nada mais aconteceria, repentinamente. Lucas 17, 28 em diante. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. A mesma coisa o quê? As mesmas coisas que aconteceu nos dias de Noé. O texto vem falando, Jesus vem falando. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Irmãos, muitas coisas nas Escrituras nos passam despercebidos, né? Despercebidas. Algumas coisas a gente passa o olho e às vezes não dá atenção. Aparecem pequenas frases, algumas palavras jogadas ao vento, talvez alguns exemplos assim, que a gente pensa, veio na cabeça, né, nesse caso aqui de Jesus, que é quem está falando, e ele falou isso, mas não é tão relevante. E essa passagem aqui, há uma pequena frase que Jesus fala, e ele fala de uma forma bastante solene, firme, dentro de um contexto muito importante. Está aí no verso 32, ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Você lembrava que Jesus tinha dito essa frase? Eu não lembrava. Já li esse texto, obviamente, mais de uma vez, mas não lembrava que Jesus tinha dito essa frase. Mas Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. Ele diz para lembrar, diz, não é algo à toa, lembrem-se. E a gente, será que precisa lembrar? É uma advertência de Jesus, ele está falando algumas coisas, orientando os seus discípulos, ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. E a gente precisa de fato ter os olhos e considerar como uma advertência importante e solene, primeiro, porque quem é que faz essa advertência? É o Mestre. É Jesus quem diz, lembre-se da mulher de Ló. Não é
um qualquer. É só Jesus, todo misericordioso, aquele que intercedeu por quem o crucificava, aquele que chorou por Jerusalém, aquele que orou pelos seus discípulos, aquele que sempre tinha a mão estendida, mas num momento de sua pregação ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. E se você não lembra, não conhece a história, eu creio que a grande maioria aqui se conhece, ou conhece a história da mulher de Ló, aquela que virou uma coluna de sal, ou uma estátua de sal, saindo de Sodoma e Gomorra, quando choveu fogo e enxofre do céu sobre juízo de Deus. Essa é a mulher de Ló que Jesus manda lembrar. Mas a gente precisa considerar também como algo importante pela pessoa que foi mencionada. A mulher de Ló foi citada nas Escrituras 3 vezes. Você sabe o nome dela? Nem eu, não tem. Ninguém sabe, ou seja, ninguém entre nós sabe, né? Jesus sabia, obviamente, mas não se sabe o nome da mulher de Ló. Jesus não citou Sara aqui, não citou Rebeca, não citou Débora, não citou, quem mais? Mulheres, me ajudem, as mulheres, né? Esther, Ruth, Abigail, Raabe, grandes mulheres que foram servas, discípulas do Senhor, mas ele cita a mulher de Ló, que fala 3 vezes, 2 vezes cita quando os anjos pegam assim: vamos Ló, pega a tua mulher e vamos embora. E aí ele diz de novo, os anjos então tomaram Ló e sua mulher e levaram embora, e depois cita que ela, tendo olhado para trás, tornou-se uma coluna de sal. As 3 vezes que fala dela nas Escrituras. E Jesus diz: não esqueço dessa mulher aí, lembre-se dela. A gente precisa considerar, porque o tema da mensagem de Jesus é importante. Jesus está falando a respeito de quê, irmãos? Jesus está falando da vinda do seu reino, da sua manifestação, da sua segunda volta. Alguns entendem que talvez Jesus esteja inserindo alguns insights, digamos assim, da destruição de Jerusalém no ano 70. Não é como eu entendo. Para mim fica muito claro que ele está falando do juízo no dia da sua manifestação, na volta dele, e ele está falando então de como será isso, e ele diz: um será deixado, o outro levado, e ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. É um tema muito importante, mas a gente precisa considerar também para quem ele falou. Ele não falou para os fariseus, ele não falou para os escribas, para os saduceus, para os sacerdotes, para aqueles que o odiaram, para aqueles que o crucificaram, para aqueles que não o queriam bem. Ele falou para os seus discípulos, aqueles que estavam ali próximo dele. Ele diz: lembre-se da mulher de Ló, lembre-se dela. Ele falou com seus discípulos, não falou com qualquer um, não falou com quem não queria ouvir, com quem o desprezava. E também temos que considerar a forma como Jesus falou. Lembrai-vos. E o termo que ele usa aqui no hebraico, no grego, é algo de fato que traz um chamado a trazer a memória. Tem uma ligação com a própria ceia do Senhor, um memorial. Lembrai-vos. Não se esqueçam, guardem isso no coração. E o que a gente pode saber, o que a gente pode aprender dessa mulher de Ló? O que nós podemos entender da vida dela, se a palavra de Deus fala tão pouco a respeito dela? Às vezes a gente ouve, eu lembro de criança ouvindo as histórias, né, e pensando: a mulher de Ló, então fugindo, ela olhou para trás, e normalmente até os desenhos viram uma estátua de sal. Na verdade, quando você lê o texto com um pouquinho mais de atenção, você vai ver que elas já tinham saído com Ló da cidade, já estava em outra cidade, em outro lugar, e o texto diz que tendo ela então olhado para trás. Não é que ela estava correndo, fugindo,
e olhou para trás, como uma curiosidade do que estava acontecendo simplesmente, porque o texto lá no finalzinho da destruição diz que o próprio Abraão, quando a cidade estava destruída, diz que ele subiu e olhou a cidade desolada. Abraão viu. Mas ela carregava algo ali no coração, ela voltou atrás. É isso que o texto é uma expressão idiomática de alguém que voltou atrás, alguém que olhou para trás com saudade e pensou: puxa, aquilo que eu tinha lá atrás, aquilo que era tão precioso, se foi. E ela tornou-se então um monumento. A gente pensa numa estátua, mas a palavra é melhor traduzida como um monumento de sal. Um memorial, como se nos tempos antigos, quando Deus falava com os seus chamados, quando Deus fala com Abraão, o que Abraão faz? Levanta um altar, um monumento, traziam lembranças, era algo que deixava uma memória registrada, para que se lembrassem daquilo que tinha acontecido. E é isso que está ali, e é isso que acontece com essa mulher. E por que sal? Você, poxa, por que sal? E pesquisei sal, já preguei a respeito de sal, e a gente tem na memória o sal como Jesus especialmente nos diz que nós, igreja, precisamos ser sal da terra. Mas o sal, ele pode ser usado tanto para o tempero e a conservação, como eu creio que todos já sabem, aquilo que conserva, aquilo que purifica, porque o sal era usado para purificar. As crianças recém-nascidas eram esfregadas com sal. Hoje passa paninho, limpa. Antigamente tacava sal e não era fininho, né, irmãos? Agora a gente pensa nesse salzinho, né? Um salzinho meio grosso, lá do Mar Morto. E esfrega para limpar. Mas o sal também torna tudo que está ao redor, se jogado na terra, infrutífero. Era uma técnica, uma tática de guerra, quando se entrava pelas cidades, especialmente os romanos faziam ou usaram isso com muito mais vezes, né? Uma famosa tática dos romanos de entrar nas cidades, queimar tudo, queimar as plantações, e então jogar terra sobre todo o lugar, sal sobre toda a terra, e tacar fogo. E aquela terra então tornava-se estéril, infrutífera. E eu penso que quando esse monumento, a mulher de Ló, torna-se esse monumento de sal, está passando uma mensagem de que aquilo que é infrutífero precisa ser lembrado nas nossas mentes. Aquilo que é estéril precisa ser um cuidado, uma lembrança. E Jesus está falando dos últimos dias, quando em vários textos nós vamos ver que os falsos profetas, a apostasia vai estar invadindo a igreja, e a igreja vai deixar de ter frutos. Ela se torna infrutífera, em vez de tornar-se o sal da terra, ela torna-se um monumento àquilo que é infrutífero e não faz mais diferença. Particularmente, eu creio que as igrejas do Apocalipse, narradas, quais são dirigidas as cartas no Apocalipse, elas estão representadas em todas as igrejas. Quando eu olho para a nossa igreja, eu muitas vezes consigo ver cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia. Consigo ver a igreja de Éfeso. Lembra qual era a igreja de Éfeso? A igreja que trabalhava arduamente, que não suportava heresias, falsos mestres, que sofreu pelo nome de Cristo, batalhou, não caiu, mas perdeu o primeiro amor. Manteve a doutrina, manteve as obras, não desviou-se, olhava para aquilo que era falso e dizia: isso é heresia, isso não é verdade. Mas o amor se esvaiu. E eu consigo olhar na vida de tantos de vocês, às vezes até na minha vida, que o primeiro amor vai se esvaindo. Eu consigo ver a igreja de Esmirna, uma igreja de gente humilde, pobre, simples,
que sofre no seu dia a dia, mas que tem uma fé inabalável. Eu consigo ver a igreja de Pérgamo, que não renunciou à fé, não tinha apego às Escrituras e facilmente era enganada por doutrinas falsas, ensino de Balaão, como diz lá em Apocalipse. Não renunciou à fé, continuava crendo no Cristo, mas não se apegou à palavra, à doutrina, não tinha amor pelas Escrituras, facilmente enganado. E como vejo tantos e tantos facilmente enganados, estão aqui todas as semanas, mas não têm apego à palavra, e qualquer engano eles se agarram. Tem apego àquilo que é material e pode trazer algum lucro. Muitas vezes não só lucro financeiro, mas lucro emocional. Gostam das palavras que trazem emoção, que motivam. Já ouvi, irmãos, posso falar, não está mais aqui na igreja. Não vou dizer o nome, obviamente. Mas numa visita, alguns anos atrás, conversando com um casal e falando com o homem, aí eu não lembro o porquê, eu falei assim, puxa, domingo não te vi e tal. Não, pastor, fui na tal igreja aí. Foi fazer o que lá? É membro da nossa igreja? Não estava condenando disso, só estava curioso o que ele foi fazer lá, né? Tinha alguma programação especial? Não, pastor, é que lá na igreja muito, né? Vocês batem muito de vez em quando, a gente precisa de uma palavra que dá uma animada na gente. Eu sei, você preferia não ter ouvido essa. Mas ouvi. Estava aqui. Quase que fui embora, mas engoli o sapo e comi e fui embora. Tiatira, uma igreja que tinha obras. Depois você pode ler, não vou ler todas as 7 cartas. Uma igreja que tinha obras, que tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança. Qual era o problema dela? Imoralidade sexual. Graças a Deus, nossa igreja isso aí não tem. Quase nada. Se tem um pecado dessa igreja, é a imoralidade sexual. Pornografia, olhos cobiçosos, gente que cobiça o marido de outro, gente que cobiça a esposa do outro, gente que tem os olhos procurando alguma coisa para cobiçar. Mas tem obras, tem amor e tem fé, mas é cheio de imoralidade. Sardes era uma igreja de nariz em pé, cheia de pose, né? Se achava, se julgava uma igreja viva. Essa é a pior de todas, porque a palavra disse que estava morta. Mas se julgava viva, já imaginou isso? É o zumbi, né? Dos filmes aí. Então andando, acha que está vivo, está morto. Que coisa terrível. Você já imaginou se você é um morto espiritual? Você não teve a graça do Senhor revelada. Você não tem o Espírito Santo. Você não conhece a salvação. Você não sente as coisas espirituais do céu, mas se acha vivo. Como você vai ser vivificado? E precisa do avivamento, ou um reavivamento, porque para reavivar precisa estar morto. Mas precisa saber que está morto. E lá em Sardes eles não sabiam. Laodiceia acho que é talvez a que o pessoal mais conhece. Laodiceia também tinha uma certa pose, ela se achava rica. Ela achava que estava abastada, que não precisava de nada. Mas a palavra de Deus, pela boca de Jesus, diz que ela era pobre, miserável, cega e nua. Provocava ânsias, porque era morna. Uma igreja morna, uma igreja confortável. Não é? Água morna, banho morno não é gostoso? Banho muito quente é ruim.
Banho muito gelado é ruim. Agora um banho morno, tem coisa melhor? Uma piscina de água aquecidinha, confortável, gostoso, não precisa de mais nada na vida. Mas era morna, miserável. Mas se achava como se perceber, como ser transformada. Se os olhos viam que as coisas estavam bem. E como vejo tantos e tantos que converso, que visito, que não visito, que só vejo, que ouço, que percebo, que são exatamente assim. Acham que está bem, está confortável, que a vida está jóia, que a sua fé está ok. Não percebe que é um miserável. Que Jesus foi colocado para fora. Está lá. Cego. Que não busca colírio do Senhor. Que provoca vômito. Mas vejo também Filadélfia. Obrigado, filha. Esse é especial, né? Não é a filha que trouxe. Filadélfia. Graças a Deus eu posso ver Filadélfia no nosso meio. Porque se não visse, eu já tinha ido embora há muito tempo. Mas eu vejo uma igreja que ama. Ainda vejo uma igreja de porta aberta, que tem fé, tem obras, é perseverante, conhece sua fraqueza, não nega o nome do Senhor. Mas estamos todos nós nesse mesmo ambiente, 7 igrejas. E às vezes a gente, pastor, a gente trabalha, serve, e quer ver a igreja crescer, e é natural, a igreja saudável precisa crescer. Uma igreja que não cresce não é saudável. Já viu? Criança que não cresce não é saudável. Mas eu confesso que me dá tanta saudade, às vezes, de quase 10 anos atrás. Quando éramos um grupo pequeno. Não é essa saudade de querer voltar lá, não. Porque sei que o que temos hoje também foi o Senhor que nos deu e nos abençoou, e podemos servir, e temos lutado pela fé para levantar e concluir esse prédio, para servir. Isso não seria possível se Deus não tivesse acrescentado pessoas. Mas é que quando é pouquinho, a gente parece que discerne um pouco melhor também, quem é e quem não é. Hoje em dia dá medo de tomar ceia. Porque quem é e quem não é? Quem é um monumento infrutífero de sal? E quem é verdadeiramente o que serve o Senhor? Quem sabe você não é um infrutífero, uma estátua de sal. Tem utilidade para nos fazer lembrar o perigo que é recuar e rejeitar a graça do Senhor, que é derramada e que foi revelada, ou pelo menos foi demonstrada, para usar a palavra teologicamente, mas foi demonstrada na vida dela. Mas, irmãos, para a gente continuar e aprender um pouquinho mais dessa mulher, a gente precisa olhar para a vida de Ló, porque a gente não tem muito da sua mulher, mas a gente aprende dela a respeito de Ló, porque eu vejo que o que ela aprendeu de Ló. Ela conviveu com Ló. E quando nós olhamos para a vida de Ló, a gente sabe, por meio de Pedro, que Ló foi justo. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, vai dizer assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Nós sabemos que Ló era justo porque Pedro, movido pelo Espírito Santo,
inspirado pelo Espírito, nos diz que Ló era um homem justo. Porque quando nós lemos a vida de Ló no Antigo Testamento, não há muitos indícios da justiça de Ló, não. Muito pelo contrário. Eu quero ver algumas coisas, porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos certas atitudes e quem sabe somos justos porque fomos justificados pelo Senhor, mas a nossa vida vai construindo algo que, ainda que não traga condenação a nós, traz condenação para quem está ao nosso redor, a nossa esposa, os nossos filhos, porque a esposa de Ló foi condenada, foi deixada, Ló foi levado, ela ficou como um monumento de sal. As suas filhas saíram de lá, mas tão corrompidas que estavam, que logo depois embebedam Ló para ter relações sexuais com ele, engravidarem e gerarem filhos do seu pai, para que houvesse descendência, e foi uma descendência abençoada demais. Moabe, os moabitas e os amalequitas são a descendência de Ló. Os inimigos históricos, dois dos inimigos históricos de Israel. Perseguiram Israel, saquearam Israel nos momentos mais difíceis, eles estavam lá para espizinhar Israel. Quando Israel sai do deserto, sai do Egito e está no deserto, estão eles ali. Quando eles entram na terra, estão eles lá. São os amonitas que Deus manda que o rei Saul destrua tudo, acabe com todo aquele povo, e ele não obedece. Preserva o rei. Descendência de Ló foi salvo, mas trouxe para sua descendência, para sua casa, destruição. Quem sabe você é um Ló, que pela sua caminhada, e nós vamos acompanhar um pouquinho a caminhada de Ló, e aonde os seus olhos olhavam, trouxe destruição para sua casa. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ver que Ló tinha um problema com os seus olhos. Ele olhava e a vida e as coisas que tinham valor para Ló eram atraídas pelo aquilo que ele via. Gênesis 13:10. Quando Abraão e Ló então têm, os seus servos começam a se desentender, Abraão chama, não vai dar certo, vai para um lado, eu vou para o outro. Para onde você quer ir, Ló? Escolhe e vai. Então diz o texto, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló viu, e enquanto Abraão disse, Ló, escolhe, porque o coração de Abraão estava na promessa, estava confiando naquilo que Deus iria dar a ele, aquilo que Deus havia dito, Ló olhou, para onde eu vou? Deixa eu escolher o melhor lugar. E olhou e viu as campinas, os lugares mais verdes, onde as coisas pareciam mais prósperas, e ali então ele escolheu, é para cá que eu vou. E o texto diz que ele vai pertinho de Sodoma, ele não entra ainda, ele está próximo, está do lado. E o texto já diz que era conhecido que aqueles homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. E por que Ló foi ali perto? Muito provavelmente porque ele via ali a possibilidade de fazer negócios, de lucrar. Os olhos de Ló eram atraídos para as facilidades que o tempo e as condições da época dele ofereciam. E era isso que aquilo que tomou o coração de Ló quando ele se separa de Abraão e vai. E quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós não percebemos
que os nossos olhos também estão voltados para aquilo que nos é agradável e não para aquilo que Deus quer de nós. Nós vamos escolhendo segundo a nossa sabedoria humana, segundo aquilo que a gente acha, aquilo que os nossos olhos veem, diz, deve ser isso, porque isso aqui é melhor. E nós vamos indo, porque os nossos olhos continuam sendo atraídos. Quanta gente tem casado assim, irmãos? Casa porque é bonitinha, porque é bonitinho, ou casa porque tem dinheiro, porque tem uma profissão, casa porque se agradou. Aquilo que os olhos viam, mas não discernem o coração. Para dar um exemplo, quanta gente procura emprego assim, quanta gente acha que ser abençoado pelo Senhor é ter posse. E acha então que está tudo bem. É abastado. Mas diz o Senhor, pobre, miserável, nu, mas acha que tem. Mas não contente, Ló, de estar perto, a sutileza do pecado e de Satanás vai o enredando, e daqui a pouco no capítulo 14, olha como está Ló, capítulo 14, verso 12, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ló estava próximo, no limite, quando a guerra dos 4 reis, quando aqueles 4 reis invadem Sodoma e levam então como escravos aqueles homens, as mulheres e as posses, aonde estava Ló? Lá dentro. Ele começa se aproximando, daqui a um pouco ele está lá dentro, no capítulo 19, verso 1, quando os anjos chegam lá para livrar Ló, ele estava na porta da cidade. Verso 1, os 2 anjos, capítulo 19, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Na porta da cidade ficavam os negociantes importantes, aqueles que faziam negócios, aqueles que eram autoridades na cidade. Ló já estava completamente inserido naquele meio, negociando, sendo alguém importante naquele meio, mas em nenhum momento, apesar do texto dizer que ele se afligia com o mau procedimento daquele povo, aquilo doía no coração dele, mas nós não vemos Ló condenando o pecado daquelas pessoas. E assim está ali a sua mulher, as suas filhas, aprendendo com Ló, a conviver com aquilo, quem sabe Ló guardando no coração aquilo que a sua alma se feria, mas não trazendo a orientação e o ensino, não trazendo a condenação, não orientando, não falando ao povo porque tinha interesse daquilo que os seus olhos olhavam. Assim nós agimos tantos e tantos dias, não querendo nos causar constrangimento com as pessoas, a gente, deixa para lá, fazer o quê? Está errado, mas não é problema meu. E assim vai o tempo passando, mas isso também é ensino. E me lembro, já contei acho aqui na igreja, mas conto de novo. Meu tio falecido passou uma vergonha muito grande na sua vida, ele mesmo me contou essa história. Meu tio foi reitor, vice-reitor da Universidade de Maringá, trabalhou muitos e muitos anos, aposentou-se como professor na Universidade Estadual de Maringá. E todos conheciam, sabiam que ele era um excelente professor e que ele era um cristão. E assim foi a sua vida, e ele teve um colega que foi professor junto com ele há alguns anos, depois mudou-se, foi embora para fora do país estudar, fazer doutorado, não voltou mais. Eles mantiveram algum contato por um tempo, depois se perdeu, e muitos anos depois esse homem volta para o Brasil. E ele liga para o meu tio. Ele fala: Haroldo, aqui, eu não lembro o nome dele, aqui é o Fábio, queria te ver. Há mais de 20 anos que eles não se viam.
Eu quero te ver. Eu comprei um sítio, uma chacrinha aqui próximo de Maringá. Você pode vir aqui passar um dia comigo? Eu quero te ver. E meu tio foi feliz da vida e eles começaram a andar pela chácara. E aquele homem começou a contar o seu testemunho porque ele havia se convertido ao Senhor. Senhor Haroldo, eu conheci o Senhor lá nos Estados Unidos. E agora eu sou um discípulo do Senhor. E começou a contar toda a sua história. Mas, um momento, ele parou na frente do meu tio e falou assim: mas eu preciso te dizer uma coisa, meu amigo. Que me dói dizer, mas eu preciso te dizer. Você nunca me falou acerca do Cristo. Você nunca me disse que os atos que eu estava cometendo e o meu caminho de vida estavam me levando para a perdição do inferno. Você nunca me falou. E eu perdi tantos e tantos anos da minha vida e hoje ainda não tenho os meus filhos salvos. Porque dei muitos maus exemplos. Diz: eu não estou aqui para te condenar, meu irmão. Mas eu não posso cometer o mesmo erro que você. Eu perdoo você, mas você pecou comigo. E eu digo isso para que você não se omita mais de anunciar o Senhor Jesus. Será que esse tem sido o nosso procedimento? Será que esse tem sido o nosso procedimento quando estamos trabalhando? Quando estamos convivendo com os vizinhos, quando estamos convivendo com os nossos irmãos de igreja, quando estamos convivendo na escola, na faculdade, será que esse tem sido o nosso procedimento? Ou nós ficamos olhando, mas isso vai me gerar desconforto, eu vou sair da água morna, isso vai me incomodar, vou perder amizades, eles vão me ver e vão me desprezar, eu vou virar o chato da faculdade, o chato crente do serviço. Não, melhor, isso é problema deles. Será que assim você tem levado sua vida e assim você tem sido o justo? Será? Será que é isso que o Senhor quer de nós? Mas a gente continua olhando para a vida de Jó e é algo que marcou muito meu coração quando li esse texto. Jó, ainda que justo, não tinha o coração de peregrino. Por que não tinha o coração de peregrino? Verso 17 do capítulo 19. Verso 17, capítulo 19. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, ou pequena, significa Zoar, pequena. Os anjos estão tirando ele, Jó e sua família de Jó. Eu estou falando muitas vezes Jó. Então, ouça Ló. É parecido, né? Não me conta. Ló, Jó é outro. Ló. Os anjos estão tirando ele de lá. E apressando-se: vamos, Ló, vamos embora, está na hora. E então, se vai para as montanhas. Mas o coração de Ló era tão apegado às coisas que estavam ali ao redor. Ele não tinha entendido aquilo que Abraão entendeu quando foi chamado por Deus. Aquilo que nós precisamos entender, que somos peregrinos nessa terra. Ló não consegue entender. Não, mas tem uma cidadezinha aqui perto. É pequenininha, mas serve. As montanhas, não, ali naquela cidadezinha. Ele queria manter algum vínculo, queria estar com aquelas pessoas de alguma forma. Eu não sei o que entrou no coração de Jó, que ele não conseguia, de Ló, se desvincular daquele lugar.
esquece o Jormas, vai sair de novo. Ele não se desvinculava. Mas a gente é assim. O Senhor nos chama para caminhar nesse mundo como peregrinos, forasteiros. Estamos com a mente voltada para as coisas celestiais, para o reino do nosso Senhor, como cantamos hoje, fomos tocados pelo Espírito Santo do Senhor, quando lembramos dessa pátria celestial, de que o Senhor vem nos buscar, mas nós não vivemos como peregrinos. Estamos arraigados, misturados, influenciados, vivendo tudo que esse mundo está oferecendo. Nós muitas vezes vamos absorvendo, não abrimos os olhos e não conseguimos viver como Jesus viveu. Andou entre nós, mas sabia muito bem que não era daqui. Caminhou no meio do seu povo, mas ele mesmo dizia que tinha vindo do céu. Queria voltar para o céu. Chegou um ponto dele dizer: até quando vou ter que suportar? E aí vejo aquilo que talvez tocou o coração, talvez não, certamente foi o que toca no coração de Deus, quando Ló se afligia com aquele mal. Será que nós temos nos afligido com o mal, com a perversidade que nos cerca? Ou será que nós estamos preocupados com o nosso mundinho? Hoje falamos de missões. Ouvimos 4 bilhões, é isso, né? De pessoas que ainda não ouviram falar a respeito de Jesus. Nós olhamos para o nosso país e vimos a perversidade, a maldade caminhando a passos largos. Isso não pode ser uma surpresa para nós, porque a Escritura diz que seria assim nos últimos dias. Seria assim. Não pode ser surpresa, mas precisa ser uma ferida. Precisa ser uma ferida. Assim como olhamos para nós e vemos o pecado que ainda nos assedia, isso precisa nos afrontar. Será que você tem vivido como um peregrino com saudades? E essa palavra está muito forte no meu coração, tenho falado seguidamente, com saudade da nossa pátria, da nossa terra. Vontade de voltar para casa. Como eu amo estar na minha casa, junto da minha esposa, dos meus filhos. Quando saio, e gosto de viajar, de passear, mas como gosto de voltar para casa. Aquele sentimento, casa, agora eu estou seguro, eu estou com aquilo que é meu. Mas o que a palavra nos diz é que nada do que temos aqui é nosso. Aquilo que temos no céu, aquilo é nosso, porque o Senhor Jesus compartilha conosco, nele é nosso. E isso inunda o meu coração com uma saudade, assim, eu quero voltar para casa, nunca estive lá, mas quero voltar. Isso é ser peregrino. Eu quero estar lá, porque Jesus está lá. Eu não quero estar lá porque, como Ló viu as campinas e disse: puxa, que lugar maravilhoso, eu vou para esse lugar aqui, deixa Abraão para essa terra seca, esse deserto. Eu quero ir para lá, não porque as ruas serão de ouro, ou seja lá o que for, nem me interesso muito por isso, mas porque lá eu sei que Jesus está me aguardando. Ou melhor, Ele virá de lá me buscar para me mostrar, ou me levar nos braços para lá, e eu quero estar na presença dEle. Ali é o céu, ali é a minha casa. Eu sou um peregrino onde estou nesse mundo. Desfruto a alegria do Espírito, da comunhão com os irmãos, mas sempre o meu coração quer estar em casa nos céus. Quando o Espírito nos visita, é como se Ele estivesse dizendo: é isso aí, um pouquinho só. Como hoje tivemos
O Espírito falando e ministrando a tantos corações. É como se ele dissesse: você é só uma gotinha do oceano de glória que nos aguarda. Mas nós não podemos guardar isso para nós. Nós precisamos anunciar. Precisamos falar a Sodoma, a Gomorra, aonde estamos, a glória e a alegria do Espírito. E por fim, irmãos, Ló não tinha um senso de urgência. Verso 14 do capítulo 19 diz assim: então Ló foi falar com seus genros. Os anjos já tinham dito para Ló assim: ó, Ló, nós vamos destruir tudo, quem que você tem aí de parente, filho, pega e vai embora. Então 14, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Você consegue imaginar essa cena? 2 anjos falam com Ló assim: ó, vamos destruir, pega e vai embora. Ele vai, avisa os genros assim: esse velho caducou, tá maluco, nós não vamos embora não. E ele passa a noite toda ali assim: puxa, e agora? O que será? Será que vou, será que não vou? É engraçado que ele diz para os genros: saiam imediatamente, mas ele mesmo não vai. E ele fica ali, e o texto diz: os anjos vêm de novo: Jó, depressa, cara, tu não entendeu, está chegando o juízo sobre esta cidade, Ló, vai embora. E Ló é o famoso boca aberta, né? Diz que ele hesitou. Sim, será? Meu Deus, os anjos, Deus teve muita misericórdia de Ló, não é? O texto diz que os anjos pegaram ele pela mão, e a esposa e as filhas: não, tem que levar esses montes daqui, porque isso aí não vai embora. Vai, puseram para fora, acho que deve ter dado um chute, assim: vai embora. Não entendeu o senso de urgência, mas isto é um pecado da igreja, de muitos discípulos que não entendem o senso de urgência. Tem se pregado nessa igreja dia após dia, que estamos vivendo os últimos tempos: desperta, busca o Senhor, olha para a tua vida, desperta para a santidade, abre o teu coração, o juízo do Senhor está próximo, Ele está vindo, o Espírito do Senhor está dizendo isso para nós nessa noite. Mas muitos estão como Jó, Ló. Mas a palavra de Deus diz que era assim mesmo que ia ser. Ia ficar todo mundo. Quando todo mundo achasse que nada mais aconteceria, repentinamente. E assim muitos estão esperando. Tenho visto tantos homens sendo desafiados há 10, 11 anos a mudarem suas vidas, a abrir o coração e deixar o Senhor mudar, a tomarem as rédeas da sua casa no poder do Espírito Santo e dirigir sua casa, mas ficam hesitando, não entendem a urgência. Não, para depois, tem coisas a fazer. Vejo tantas mulheres insensatas como a mulher de Ló. Não consegue perceber a urgência. E não andam e continuam enredados nos seus pecados, nos seus olhos cobiçosos, na sua vida infrutífera. E a palavra do Senhor e o Espírito dizendo: o tempo está próximo. Sai depressa, sai já. Vamos logo. Mas aí a gente, quem sabe, pensa: mas Ló foi salvo. É verdade. Pedro falou. Quem sou eu para dizer que Pedro não disse, que heresia? É verdade.
Ele foi salvo. Mas você consegue pensar na revelação que ele teve, comparada à que você tem? Ló não tinha as escrituras. Nada. Vivia no meio de um povo idólatra, da onde foi tirado junto com Abraão. A palavra de Deus não diz em nenhum momento que Deus falou com Ló. Em nenhum momento. Com exceção desse, quando os anjos se apresentam. Figuras de Cristo. Que só falta, não, faz isso por nós. Pega a gente no colo e diz, esse povo é ruim, eu vou ter que, como disse o pastor Silas hoje de manhã, né? Ter que fazer tudo mesmo, porque esse povo não dá. E assim vêm os anjos e pegam, porque senão Ló estaria lá condenado. Mas o que ele ouviu de Deus foi aquilo que Abraão lhe contou. Deus falou comigo, me mandou fazer isso, vamos junto. E ele foi. E com aquela pequena luz que ele recebeu, ele viveu, e isso provocou no seu coração. Lembrando que ele também não tinha o Espírito Santo. Quando olhou para Sodoma e Gomorra, falou, isso não está certo. Isso ofende a santidade de Deus, isso é mau, é perverso, e aquilo incomodava o coração dele. Mas nós, não. A palavra de Deus diz que quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos as escrituras. Ló viu de longe, bem longe. Nós temos as escrituras, nós temos a vida de Cristo. Nós temos os sinais. Nós temos o Espírito Santo que se derrama e revela a verdade, aponta para Cristo, nos convence, nos guia, nos direciona. E nós queremos nos comparar a Ló. Dizer, não, se Ló foi salvo, eu acho que Ló foi salvo, como diz Paulo aos Coríntios, pelo fogo. Passou chamuscado, porque tudo que ele construiu foi queimado, destruído, não ficou nada. Mas eu não sei se conosco a palavra do Senhor será dita que somos justos, porque ele escancarou-se. Assim como Jesus disse, um foi levado, o outro deixado. Assim como Ló foi salvo, a sua esposa foi condenada. Recebeu o mesmo que Ló, mas foi condenada. Que o Espírito do Senhor colocou no meu coração com muita convicção nessa noite, irmãos. É para dizer para vocês, desperta. Eu sei que há muitos aqui que amam o Senhor, mas tem muitos olhando para as campinas, perdendo o senso de urgência e tendo uma vida infrutífera, vazia, que não produz nada para a eternidade. Até quando você vai esperar? Até quando? O Senhor não vai mandar mais anjos para te tomar pela mão, porque Ele já enviou o seu próprio Filho. Ele mandou o que tinha de melhor. Não virá mais anjos. Podemos até receber anjos em nossas casas, como diz a palavra de Deus, para ministrar sobre as nossas vidas. Mas precisamos despertar, porque o Senhor não toma por inocente aquele que menospreza a sua graça. Hebreus diz que Ele julgou até os anjos, julgou o povo que Ele formou no deserto. Eu não estou aqui para trazer uma palavra onde nós saímos daqui, mas de novo. Mas eu estou aqui para dizer aquilo que o Senhor pôs no meu coração.
E está dizendo: desperta. E como disse as igrejas lá no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. E haja. Siga em frente. Porque a graça do Senhor continua estendida. A porta continua aberta. O Espírito continua agindo. Mas vai ter fim. Não seja surpreendido. Que o Senhor tome o teu coração nessa noite, transforme por completo, e você possa viver de acordo com o poder do Espírito que está disponível e derramado em cada um de nós. Se não for para te servir, quem sou?